Olá, alunos do segundo ano, bem-vindos a mais uma aula de matrizes. Hoje iremos falar sobre a adição e subtração de matrizes. Aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Na adição de matrizes e subtração, ele dá um exemplo aqui de o direito igualitário do voto, né? Ele fala sobre as mulheres conseguiram a conquista das mulheres de poderem ser votadas, né? Então foi em 1932. Aí aqui tem um exemplo de uma tabelinha que fala sobre o número de candidatos eleitos para a Câmara Federal no Brasil. Eleição de 2010 foram 45 mulheres, né? E homens 468. 2014, 51 mulheres e homens 462, né? Número de candidatos eleitos para o Senado, também em 2010, 7 mulheres e 47 homens. 2014, 5 mulheres e 42 homens. E 22 homens, aliás. Então, com base nessas tabelas, a gente pode criar a matriz A, né, que é em relação ao número de candidatos do Congresso Nacional, né, na Câmara Federal. Eu posso pegar a primeira linha, 45, 468, né? E a segunda linha 51 e 462. Aqui tem a primeira coluna, segunda coluna. Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna. Segunda linha, primeira coluna, segunda coluna aqui. E também em relação ao Senado, a gente pode ver isso aqui também, né? 747, que foi na primeira linha, né? Primeira linha, primeira linha, segunda coluna, 747. E 5 e 22, que foram a segunda linha, que foi 2014, 5 e 22. Se fôssemos para somar as duas, para saber, né, quanto de mulher e quanto de homem tem no geral, né? Pegaríamos a primeira linha com a primeira coluna, 45 com mais 7, ó, 45 com mais 7, o 47 com 468, o 5 com o 51 e o 22 com o 462. E aí daria esse valor aqui, ó, 52, né, no caso de mulheres, em 2010, né, em 2014, 56 mulheres. Enquanto homens em 2010 seria 515 e em 2014, 484. Então a soma de matriz é dada dessa maneira aí, né? Somando as matrizes, se soma dessa maneira aí. Então, dadas as matrizes aí, A que vai ser igual a IJ e B e J, ou seja, ela tem a mesma ordem, tem que ter a mesma quantidade de linhas e de colunas, né? Só posso somar duas matrizes se elas tiverem linhas e colunas iguais. Então, de mesma ordem, temos a soma de A mais B, nós vamos encontrar a matriz C. Nesse caso aqui, isso é a matriz C, né? De ordem MN, ou seja, também de mesma ordem, onde cada elemento de C vai ser dado por o elemento da matriz A, né? Em linha e coluna, com a soma do elemento da matriz B, também representando, correspondente à linha e à coluna. Então, para todo 1 menor ou igual a I menor ou igual a M, né? E a mesma coisa em relação à coluna. Então, observem agora em relação à matriz oposta. Oposto que eu tenho a matriz A, que vai ser 5, 4 e menos 6, né? 3, 1 e 0. Observe que aqui é 5, aqui é menos 5. Aqui é 4, aqui é menos 4. Aqui é 6, aqui é menos 6. Aqui é menos 3, aqui é 3. Aqui é 1 e aqui é menos 1. Aqui é 0 e 0. 0 não tem sinal nem positivo nem negativo, então continua do mesmo jeito. Se eu somar essas duas matrizes, no final eu vou encontrar uma matriz 0, porque 5 menos 5, 0. 4 menos 4, 0. Menos 6 com mais 6, 0. Menos 3 com mais 3, 0. 1 com menos 1 dá 0. E 0 com 0 é 0. Então, quando eu somo duas matrizes e a soma dessas matrizes aqui, né, que é o resultado final, for uma matriz nula, então essas duas matrizes aqui, elas são matrizes opostas. O que é uma matriz oposta? Quando eu somo uma matriz com a matriz anterior e eu vou encontrar uma matriz nula, né? Ou seja, só observar que para ser oposto, o oposto do mais 5 é quem? O menos 5. Do mais 4 é o menos 4. Do menos 6 é o 6. Do menos 3 é o 3. Do 1 é o menos 1, né?
E zero não tem oposto, porque o zero nem é positivo e nem negativo. Então essa é uma condição para uma matriz oposta. E aí nós temos a condição das propriedades da adição de matrizes, né? Então diz assim, a adição de matrizes tem as mesmas propriedades básicas da adição de números reais, ou seja, uma vez que foi definida por meio de adição de seus elementos correspondentes. Então assim, se eu tenho uma matriz A, B e C, né, da mesma ordem, ou seja, tem que ter a mesma quantidade de linha e a mesma quantidade de colunas. A mais B é a mesma coisa de B mais A, né? Então, se eu pegar A mais C, A mais B mais C, é a mesma coisa de A, né? Que isso aqui é uma propriedade comutativa, que é a propriedade associativa. Se eu associar, somar a primeira matriz A mais B e depois a matriz C, eu posso também fazer a mesma coisa somando B com C e depois com A. Vou achar o mesmo resultado, né? Vou achar a mesma matriz final. Se eu pegar a matriz A mais a matriz nula, vai ser a própria matriz A, né? Que é o elemento neutro. Matriz nula é um elemento neutro. O elemento oposto, se eu pegar o A mais o seu simétrico, vai ser a matriz nula, né? Então eu tenho um elemento oposto aí. A subtração de matrizes é quando eu pego uma mais a sua oposta, né? Se eu tenho A menos B, eu vou subtrair A menos B. Eu tenho aqui a matriz A e aqui a matriz B. A mesma coisa de pegar a matriz A mais a oposta de B. Então, eu tenho a matriz A, que é esses elementos aqui. A oposta de B é mais 5, fica menos 5. Tá mais 4, fica menos 4. Tá menos 7, fica 7. Tá 1, fica menos 1. Quando eu somo essas duas aqui, ó, 8 com tira 5, fica 3, né? 4 tira 4, fica 0. 3, né? Mais 7 vai dar 10, né? Menos 5 menos 1 vai dar menos 6. Então, eu tenho essa condição aí, né? E tem alguns exemplos para ser definido sobre esse conceito. Agora, vamos ver um exemplo aqui nas atividades resolvidas. Eu tenho a matriz A, a matriz B e a matriz C. Então, ele quer que você calcule entre colchete A mais menos a matriz B, né? Isso é uma das propriedades lá que a gente tem, que é a comutativa, né? Ou a associativa. Eu associei A mais a oposta de B mais a oposta de A, né, mais C. Então, eu posso pegar esse conceito, né, e resolver logo essa matriz aí. Então, eu tenho A mais a oposta de B. Então, primeiro eu vou pegar A, né, entre colchete, A mais menos a oposta de B, né, fecha colchete, mais, aí eu tenho menos A, né, mais C. Então, A, entre colchete A, mais a oposta de B, mais menos A, mais C. Eu posso fazer da seguinte maneira, ó, A mais, né, que é a primeira coisa que eu vou associar, então eu vou pegar a matriz A. Quem é a matriz A? Vai ser menos 1, 3, 2 e 0. Então, menos 1, 3, 2 e 0. Mais a oposta de B. A oposta de B vai ser, onde está mais 1 vai ficar menos 1. Então, vai ficar assim, ó, 0, que nem é positivo nem negativo. Aí está mais 1, fica menos 1. Tá mais 1, fica menos 1. E aqui fica 0, né? Isso mais a oposta de A. A oposta de A está menos 1, fica mais 1, né? Está mais 3, fica menos 3. Está mais 2, fica menos 2. Aqui fica 0 mesmo. Aí mais o C, né? C continua sendo ele da maneira como está aí. 3, 1, 1 e 5, né? Aí ele pede primeiro para resolver isso aqui, ó. Nós vamos juntar esses dois termos, né? Esses dois termos aqui está menos 1 com mais 0 vai ficar menos 1 mesmo. 3 com menos 1 vai ficar 2, né? 2 tira 1, fica 1. 0 menos 0 é 0. 0 mais 0 é 0. Aí mais eu tenho essa relação aqui, né? Eu também poderia resolver logo isso aqui, né? Somar essas duas. 1 com mais 3 dá 4. 3 tira 1 fica 2, negativo, porque o 3 é um sinal do maior. 2 tira 1 fica menos 1. E 0 mais 5 é o próprio 5. E aí eu vou resolver a junção dessas duas aqui, ó. Então vai ficar
1 tira 4, né? 1 tira 4 fica 3, né? 1 tira 4 fica 3. 2 tira 2 fica 0. 1 menos 1, 0. 0 mais 5 é 5. Então eu tenho um resultado final que vai ser 3005, né? Essa é a matriz final desse contexto aí. Na próxima aula continuaremos a responder as atividades. Até mais, então.